Olá, boa tarde. Quarta-feira, 15 de julho, o Senado Notícias está no ar. O Senado deve analisar até o próximo dia 21 5 medidas provisórias. Caso não sejam apreciadas pelos senadores, as MPs perdem a validade. Na sessão de hoje, 3 MPs estão na pauta. Uma delas é a que mudou regras trabalhistas por causa da pandemia. A maioria das MPs próximas de perder o prazo de vigência está relacionada às medidas de enfrentamento ao coronavírus, como as que destinam recursos emergenciais para a área da saúde e a que socorre o setor aéreo, um dos mais prejudicados pela disseminação do vírus. Outra MP é a que permite o adiamento dos prazos para as respostas exigidas pela Lei de Acesso à Informação. Entre as MPs que estão na fila de votação, a mais polêmica é a que altera as relações trabalhistas em função da pandemia. A MP vence dia 19 e estava pautada para ser votada na semana passada, mas os senadores pediram o adiamento da votação para tentar chegar a um consenso. A mudança de regras trabalhistas já consagradas em lei pode dificultar um acordo e a aprovação da MP. É uma medida provisória que mexe com direitos trabalhistas num momento de pandemia e que possui muitas resistências e tem, óbvio, um impacto sobre milhões de trabalhadores brasileiros. Essa matéria sendo deliberada, as outras eu creio que terão mais facilidade para serem votadas no Senado. E a pandemia causada pelo Covid-19 também atingiu o setor aéreo. Cancelamentos de voos, mudanças e fechamento de aeroportos foram alguns dos problemas enfrentados pelos consumidores. Para regularizar a situação, o Senado deve votar hoje a medida provisória com novas regras para o setor aéreo. Em abril do ano passado, mais de 62 mil aviões levantaram voo em viagens domésticas pelo Brasil. Em abril deste ano, por causa da pandemia, o número caiu para pouco mais de 4 mil decolagens. O setor foi um dos mais afetados com a Covid-19. Passageiros de voos cancelados entre 19 de março e 31 de dezembro de 2020 podem ser reembolsados em até 12 vezes a partir do dia do voo. O valor deve ser corrigido pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O consumidor também tem a opção de receber o reembolso como crédito na companhia aérea, que pode ser utilizado pelo próprio passageiro ou por terceiros em até 18 meses. E a companhia aérea também deve oferecer a reacomodação do passageiro em outro voo sem custo. Nos casos em que é o passageiro quem desiste de voar, o reembolso está sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais. Se ele optar por receber de volta o valor da passagem em crédito com a companhia, aí sim não deve incidir qualquer multa. Os deputados fizeram uma alteração no texto para processos por danos morais. Pela medida, é o passageiro quem tem de provar que houve prejuízo e que cabe indenização, o contrário do que diz o Código de Defesa do Consumidor. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, o número de voos nacionais e internacionais foi 91,3% menor em maio em comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui no Brasil, segundo a ANAC, o número de passageiros foi quase 93% menor e a carga caiu em 54%. As companhias aéreas diminuíram em quase 90% a oferta de voos para acompanhar a baixa busca. Pensando nisso, a medida provisória permite o saque mensal em até 6 parcelas do FGTS de aeronautas e aeroviários que tiveram o salário cortado ou reduzido. Quem teve o salário cortado pode sacar até R$ 3.135 e para quem teve o salário reduzido, o saque é de até R$ 1.045. O pleito original da categoria era o saque integral da conta do FGTS, por conta que é um dinheiro do trabalhador e também porque nós estamos tendo uma redução da ordem de 50% a 80% da nossa remuneração que nós recebíamos antigamente. Então, essa medida ajudaria a minimizar esses prejuízos que foram causados e nós esperamos, então, que o Senado tenha a sensibilidade de manter a decisão da Câmara. O apoio, como o próprio ministro Paulo Guedes já colocou, só o governo
anunciar que poderia comprar até 60% das ações das companhias rodoviárias, a Bolsa de Valores, as ações subiram muito. Então isso é uma demonstração que o mundo também espera a reação do Brasil, espera o apoio do governo nas áreas essenciais. Por isso nós vamos com certeza aprovar essa medida provisória, garantir com que as nossas empresas continuem voando e que a gente possa também garantir o desenvolvimento, a retomada da nossa economia. A medida provisória também permite que o Fundo Nacional de Aviação Civil faça empréstimos a empresas do setor aéreo que comprovem que tiveram prejuízo por causa da pandemia. E o fundo também fica autorizado a dar garantia de até 3 bilhões de reais a outros financiamentos. O plenário virtual do Senado aprovou nesta terça-feira proposta que ajuda pequenas empresas a renegociarem dívidas tributárias. Existem atualmente no Brasil quase 6 milhões e meio de negócios. Quase todos são micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada no setor privado. É imenso o desafio de manter esses milhões de trabalhadores empregados durante a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Mas, com a ajuda do projeto aprovado pelos senadores, a luta para manter as portas abertas pode ficar menos difícil. É que o texto permite a esses pequenos negócios, que fazem parte do Simples Nacional, uma forma mais prática de pagar todos os tributos em um só boleto, negociar com o governo impostos que não foram pagos e que estão em disputa judicial ou administrativa. A União já havia editado a Lei Federal número 13.988, de 14 de abril de 2020, permitindo em determinadas circunstâncias a transação de dívidas. Mas essa lei excepciona de sua aplicação os débitos tributários das micro e pequenas empresas do Simples. A gente consegue fazer um relatório indo ao encontro do que o micro e o pequeno sempre esperou, que é ter a oportunidade de participar de todos os refis, de todas as transações tributárias, que hoje não é permitido. O MDB apoia as micro e pequenas empresas que são geradoras do maior percentual de emprego no Brasil. Tudo que nós pudermos fazer para ajudar o microempresário nesse país, verdadeiro herói que luta contra tantas dificuldades, ainda será pouco. Essa medida ela é fundamental. Sempre os micros e pequenos empresários sempre ficaram fora do refis e pela primeira vez vão poder fazer como as demais empresas, ter a possibilidade de negociar com o governo e poder realmente ter seu nome limpo e poder agora ter ação, ter margem para poder realmente acessar o crédito, que está cada vez mais difícil. É uma matéria que vem em boa hora. As micro e pequenas empresas precisam do mesmo benefício que as grandes e as médias, poder fazer, transacionar questão tributária, suas dívidas, ou seja, isso é fundamental para que elas melhorem a sua performance. A ideia é que essas empresas sejam beneficiadas com descontos e prazos maiores para o pagamento das dívidas. O acordo vai ser feito com base na Lei do Contribuinte Legal, que está funcionando desde abril deste ano. A proposta também aumenta o prazo para que as micro e pequenas empresas abertas em 2020 optem pelo Simples Nacional. Passa de 30 para 180 dias a partir da data da abertura do negócio. Isso é muito importante porque muitas empresas abriram no início do ano, antes da pandemia, com a expectativa de um faturamento muito maior, que não seria possível de ser enquadrado no Simples. Agora, com a revisão de seus faturamentos em razão da crise, essas empresas poderão aderir ao Simples Nacional de forma a possibilitar que possam, então, funcionar e enfrentar essa crise com maior facilidade financeira. Isso, então, dá um novo prazo, um novo alento para milhões de micro e pequenas empresas em todo o Brasil, beneficiando, assim, muita gente em todo o nosso país.
Outro projeto aprovado pelos senadores é o que prevê a instalação no Brasil de uma sede do Banco dos BRICS. BRICS é o grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O novo Banco de Desenvolvimento, NDB, foi criado em 2014 e a matriz é em Xangai, na China. Um escritório em São Paulo, de acordo com o relatório apresentado pelo senador Antônio Anastasia, pode intensificar as atividades no país, favorecendo novos projetos. Desde o estabelecimento da instituição em 2015, o Brasil foi contemplado com 621 milhões de dólares americanos em empréstimos referentes a 4 projetos, o que representa tão somente 10,8% da carteira do banco. Além da prospecção de projetos no país, o escritório facilitará ao banco, no futuro, captar recursos do mercado financeiro brasileiro para financiamento de projetos em moeda local, de modo a reduzir o risco cambial de suas operações. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi questionado ontem por senadores sobre o desmatamento na Amazônia. Mourão coordena o Conselho Nacional da Amazônia Legal e participou de sessão temática remota no plenário do Senado. A fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia e a conservação das terras indígenas foram pontos abordados pelos senadores. Algumas falas com críticas ao governo federal. Desde a campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro ele sempre deixou muito claro que a preservação do meio ambiente não teria nenhuma prioridade no seu governo. Isso é um fato, né? Basta verificar o que aconteceu na governança ambiental, que ela foi praticamente toda desmontada, principalmente em órgãos importantes como o IBAMA e também o ICMBio. Os nossos povos indígenas eles tiveram um papel muito relevante na fixação e consolidação de nossas fronteiras e, portanto, se constituíram uma espécie de avalista, né, dos nossos territórios. O índio não quer mais viver da caça porque não tem mais. O índio não quer mais andar nu, não. O índio quer viver de forma sustentável, ele quer integração política, econômica e social. Nós temos que analisar, né, de uma forma macro essa questão da exploração de terras indígenas. A senhora sabe bem que o nosso artigo 231 da Constituição, ele prevê que possa haver essa exploração desde que o Congresso regulamente isso em lei. O governo enviou um projeto de lei aí que tem que ser discutido, debatido, ou, né, se o Congresso chegar à conclusão que deve permanecer como está, que não se explorem as terras indígenas. Infelizmente, esse governo federal, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu de direito, mas ele está acabando de fato, e eu explico por quê. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele enfraquece os órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio, criminaliza ONGs, prolifera a autorização de agrotóxicos. No caso específico do ministro Ricardo Salles, que tem cumprido aí todas as nossas orientações e tem sido um parceiro na busca das soluções e da melhoria, né, da nossa política ambiental e do nosso combate às ilegalidades. Outras preocupações dos parlamentares foram como garantir orçamento para uma estratégia de preservação da biodiversidade da Amazônia e como manter a geração de recursos financeiros que vêm das riquezas naturais da região. Nós tivemos uma redução drástica no orçamento para a questão ambiental, para o Ministério do Meio Ambiente. Nós tivemos uma redução real, não só no projetado, mas no executado, de 50%. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que uma coisa coincide com a outra, eu prefiro chamar de coincidência. No mesmo momento que reduz o orçamento, aumenta o desmatamento. De acordo com o Instituto Roots, que é o centro de estudos que assessora o Pentágono, só na renca que o Exército, na época do governo militar, criou para garantir ao país essas reservas, de acordo com o Instituto Roots, tem 1,7 trilhões de dólares em minerais, em valores não atualizados. E nós estamos mendigando 2 bilhões de dólares. O Amapá nunca veio um centavo desse tal de Fundo Amazônia. Nunca veio nada. Será preciso reverter a curva do desmatamento,
nos próximos meses para o desbloqueio dos recursos do Fundo Amazônia, que estão hoje parados na ordem de 2,8 bilhões, fora o que eles renderam lá no BNDES. Paralelamente, estamos explorando alternativas para financiamento internacional de projetos na Amazônia. Outras fontes também aguardam a reversão dessa tendência. Sou um entusiasta dessa proteção, sou um amazônida, mas reconheço o papel fundamental de desenvolvimento que nós precisamos levar para esses moradores dessa região que ocuparam essa região do Brasil para defender o nosso país. E, com certeza, Vossa Excelência tem conhecimento, não só como vice-presidente da República, mas na sua história pessoal de militar, de general, profundo conhecedor das angústias amazônicas e dos desejos dessa região tão rica e, ao mesmo tempo, tão pobre. O Congresso Nacional se reúne nesta quinta-feira para decidir se mantém ou derruba 28 vetos presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro vetou, por exemplo, a liberação de 8,6 bilhões de reais para estados, Distrito Federal e municípios comprarem equipamentos e materiais de combate ao novo coronavírus. O dinheiro fazia parte do Fundo de Reserva Monetária, que foi extinto. A proposta original do governo era usar os recursos para o pagamento da dívida pública. Mas, durante a análise pelo Congresso, foi aprovada a emenda destinando dinheiro para ações de combate à Covid-19. E esse foi o trecho vetado pelo presidente. A justificativa do Planalto é de que as mudanças feitas pelo Congresso aumentam as despesas em projetos de iniciativa do Executivo e não trazem estimativas de impacto dos gastos. Alguns parlamentares já se mobilizam para que o veto seja derrubado. Confio que os deputados e senadores vão derrubar mais essa medida. Estamos certos de que a batalha contra o coronavírus tem que ser vencida por prefeitos e governadores. Estão na frente, na linha de batalha. O Congresso deve analisar também o veto parcial à expansão do auxílio emergencial de R$ 600 para outras categorias. Um projeto aprovado pelo Congresso estendia o benefício a trabalhadores informais não inscritos no cadastro único do governo. Seriam beneficiados, por exemplo, pescadores, motoristas de aplicativos e de caminhões, diaristas e ambulantes de praia, entre outras categorias profissionais. Mas o governo vetou a inclusão dessas pessoas. Alegou que a proposta fere o princípio da isonomia por privilegiar algumas profissões em detrimento de outras e também não indica as fontes de recursos para pagamento do auxílio. Não nos resta outra solução e outra saída a não ser analisar logo esses vetos e derrubá-los. É preciso que o Estado brasileiro tenha um olhar para quem mais precisa. Essas categorias todas que o Congresso Nacional incluiu para o auxílio emergencial são categorias importantes, pessoas que estão passando necessidade, que precisam do apoio, que precisam da mão do Estado para ajudar neste momento difícil. O senhor presidente não está preocupado com o sofrimento das pessoas em decorrência da pandemia. Ele não só nega a gravidade do que estamos vivendo, como nega o direito de famílias serem socorridas neste momento tão dramático. Esses R$600 é para sobrevivência. Não dá nem para dizer que vai vender bala no farol, porque não tem carro no farol para poder comprar bala. Irresponsabilidade, insensatez, vergonha o que o governo fez. Senadores e deputados devem analisar ainda vetos ao projeto que prevê socorro financeiro a estados e municípios. Foram vetados 4 trechos da proposta, entre eles o que permitia aos municípios suspender o pagamento de dívidas com a Previdência Social até o prazo final do refinanciamento e o que admitia a possibilidade de reajuste salarial para algumas categorias de servidores públicos, civis e militares diretamente envolvidos no combate à pandemia, como profissionais das áreas de segurança, limpeza urbana, assistência social, educação e saúde. O projeto original previa o congelamento de salários dos funcionários públicos até o final de 2021,
como uma das contrapartidas para a ajuda financeira. As exceções foram incluídas durante a tramitação. Segundo o governo, a exclusão desses trabalhadores do congelamento de salários retiraria quase 2/3 do impacto esperado na redução de crescimento da despesa com pessoal. A experiência dos países da Europa recomenda toda a cautela possível para evitar uma segunda onda do coronavírus. Testagem e isolamento são armas para combater a pandemia na Noruega. Tema da terceira reportagem da série O Novo Normal. Na capital da Noruega, o destaque neste belíssimo parque são as centenas de esculturas de Gustav Vigeland, em bronze ou numa única peça de granito, como nesse imenso obelisco. Nus, corpos de todas as idades se tocam, celebrando a vida. Um observador mais curioso diria que o artista representou tudo o que ficou proibido em tempos de pandemia. As estimativas apontam que cerca de 10 mil brasileiros vivem aqui, em Oslo. Nesse início de julho, com a pandemia sob controle, nós conversamos com alguns deles e perguntamos como é mesmo e se existe esse novo normal. Daniels toma conta de Sofia e do espertíssimo Noah. Valéria acaba de sair da quarentena. Era um resfriado. O teste deu negativo. Mas agora o governo impõe controle total para evitar uma segunda onda. Eles estão assim nessa esperança agora de que testando todas as pessoas que tenham qualquer tipo de sintoma, por mais que de repente assim tenha um custo alto, porque tem um custo alto, né? Eles talvez possam conseguir evitar de que tudo feche novamente, que as escolas fechem novamente, que as creches fechem novamente, os restaurantes, né? Que tudo pare, na verdade, a economia do país. Os noruegueses adoram o sol e o verão. Por enquanto, o novo normal está bem parecido com o velho normal. Num país onde nem mesmo o uso de máscaras foi recomendado, os resultados são invejáveis. Só que todo cuidado é pouco. As marcas de mantenha distância continuam visíveis. Eles evitam tocar objetos que tiveram contato com outras mãos. Nos restaurantes, o menu é acessado no aplicativo no celular. Quem vier para a Noruega, não traga dinheiro vivo. A aglomeração aqui é bem diferente daquelas que vemos no Brasil. Mas afinal, qual a chave do sucesso para vencer a pandemia? O objetivo era encontrar as soluções certas para derrotar essa pandemia. Eu acho que isso foi um exemplo brilhante de como você pode unir diferentes partes da política. Direita e esquerda, todos concordam com as medidas de restrição, porque era sobre salvar vidas e não sobre política partidária. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.